Boa tarde, pessoal. Hoje é 28 de agosto de 2025, 17h36. Estamos aqui retomando o nosso semestre, com muita felicidade de estarmos aqui. Temos uma jornada de 14 encontros, 11 e 12 já estão preenchidos. Aliás, aproveitando o gancho dos encontros, semana que vem temos a facilitação da Rosa, né, Rosa, querida? Né? Na outra semana, a gente tem a Thalita. Thalita tem participado, gente? Vocês lembram? Depois temos o Johnny, no dia 18 de setembro. Pessoal, temos apenas mais 3 oportunidades de facilitação, a partir de 13 de novembro. Certo? E já disse, eu faço aniversário 6 de dezembro. Quem facilitar no dia 4 de dezembro vai receber a minha gratidão de aniversário. Entendeu? Por isso, aproveitem, porque a energia enviada online no período de aniversário é muito transformadora. Né? O facilitador de hoje sou eu, gente. Nós vamos facilitar o caráter imperialista da 294 até a 313. Inaugurando o semestre, eu facilito, também eu fecho o semestre em 11 de dezembro. Temos uma jornada, então, seria 4 meses, gente? Não, menos, né? Setembro, outubro, novembro. Quase 4 meses, né? 12, são 14 encontros, né? Enfim. Ele começa esse caráter imperialista. Hoje a gente vai estudar a questão da mítica imperialista, na verdade, né? O caráter imperialista é justamente que tipo de subjetivação se constrói para que as pessoas constituam lendas de si, né? Modos de si que justificassem todas as atrocidades e todos os deslocamentos, né, geográficos, físicos, né, do imperialismo. Afinal de contas, são pessoas europeias, por exemplo, pessoas da Inglaterra que vão para a África do Sul, pessoas da Inglaterra que vão para a Índia, né? Que tipo de constituição de subjetividade, eu gosto de falar esse termo, ela não fala isso, né? Mas que tipo de subjetivação se cria ao redor desse aventureiro, né? Ou desse burocrata, né? É mais ou menos essa dinâmica do que a gente vai ver, né? O texto começa na 294, né, dizendo dos 2 mecanismos que são criados, mecanismos políticos que são criados a partir do imperialismo, né? A raça foi descoberta na África do Sul. Isso, inclusive, a gente vai ver, a gente já viu, né? Esse dispositivo dos holandeses, né, que era um povo que habitava a África do Sul, né? E a burocracia na Argélia, Egito e Índia, né? É uma burocracia, inclusive, de extermínio, né, gente? A gente vai ver como é que isso se articula, né? E que isso depois, assim, associando agora, né? Quando a gente vê o nazismo, né? Como os funcionários dos campos de concentração eram perfeitos burocratas, né? A gente vai ver essa articulação administrativa, né? A administração do império, né? Porque às vezes a gente tem esse arrobo romântico de fazer a figura demonizada do imperialista, então de fazer, se a gente for uma pessoa muito obcecada a fazer a idealização do imperador, né? Que a gente está vendo de um mecanismo que se articula entre o racismo e a burocracia, né? Tem uma administração dos corpos, né? Uma administração da subjetividade, né? Justamente numa contextualização que quando esses indivíduos vão para a África, né? Ou para o Extremo Oriente, no caso a Índia, né? O que se vê, isso envergonhava e atemorizava o homem europeu diante da diferença cultural, da diferença de valores, né? Na estruturação de uma verticalidade de relação, na qual sempre o homem branco europeu era considerado uma referência, uma medida para esses povos considerados bárbaros, né? Que aí tem um eurocentrismo muito grande, né? E como isso era administrado, né? Como isso se articulava como elemento de administração. Na tentativa de dominar povos inferiores e carentes, que precisavam, inclusive, assim é que entra
a hipocrisia imperialista, né, da proteção especial, né, mesmo que seja na base do extermínio, da dominação, né, do colonialismo. Né. Justamente são esses elementos subjetivos, né, que a gente vai estudar hoje. Né. Então, a fala da Hannah Arendt, né, do 295, é primordial. Assim, né? A raça foi a fuga para a irresponsabilidade desprovida de qualquer aspecto humano. Então, o homem branco europeu podia ser responsável, fascínora, né, totalitário, né, mas a raça justificava. Entendeu? Até com um baluarte assim, de defendendo o processo civilizatório dos brancos. Né? E a burocracia foi a consequência da tentativa de assumir uma responsabilidade. Na verdade, nenhum homem pode assumir por outro homem, nenhum povo por outro povo. Então, seja um mascaramento. É um subterfúgio, né, gente? Porque se a raça é a fuga da irresponsabilidade, então, do extermínio, né, das dominações, né, das expoliações, tudo isso se reveste de um viés lógico, né, matemático, racional, que é a burocracia. Né? Uma medida fria, né? Uma métrica, né? Para justificar as atitudes sangrentas de espoliação, cria-se uma medida que é a burocracia administrativa, né? Por isso que a gente entende, por isso que às vezes a gente tem que tomar cuidado quando a gente vê facínoras justificando as coisas que simplesmente estavam fazendo bem o seu trabalho, né? São os funcionários no Tribunal de Nuremberg dizendo que estavam simplesmente cumprindo o seu cotidiano, fazendo tarefas bem feitas de extermínio nos campos de concentração, né? Então, numa articulação, veja bem, na Índia, por exemplo, ela parte dizendo que o exagerado senso de responsabilidade dos administradores britânicos da Índia quis suceder nos transgressores da lei, pois houve uma dominação, pois houve um extermínio, né? Sucedendo o extermínio, vem os burocratas, né? E ainda no sentido de justificar uma certa acidentalidade, que o Império Britânico foi construído no momento de descuido. Todo esse extermínio, essa exploração é chamada de descuido, né? E por isso demanda uma ordem, né? Demanda uma administração. No sentido de conservar um imperialismo, né? Conservar uma certa ordem das coisas, né? E legitimando essa ordem, né? Legitimando essa ordem centrada num sistema de exploração, né? E é nessa articulação, né? Cria-se um verniz, né? Isso daí tá na minha interpretação. Cria-se um verniz administrativo, lógico, racional, protocolar, que de alguma forma sustenta o império, né? Sustenta a verticalidade, né? Sustenta principalmente diante do temor que o homem branco tem dos povos submetidos, né? Dos povos tribais, né? Imaginando quanta sabedoria tem nas tribos e que foi espoliada e destruída por essa irresponsabilidade racial, né? De dominação, né? E aí que entra o que eles chamam mesmo de lendas, né? As lendas ao redor dessas figuras britânicas, né? Uma das lendas é a figura do burocrata, e a outra é do agente secreto, que justamente vai mostrar alguns personagens ou sujeitos reais, né? Que compõem esse imaginário. É um imaginário constituído pelo imperialismo, né? Isso é muito importante para a gente que é da psi, né? A gente às vezes acha que a psicologia tem um encapsulamento no sujeito, né? A nossa psique, nosso imaginário é todo atravessado pela história, né? Uma psicologia cultural, uma psicologia histórica, né? Quando a gente fala assim, a gente já está desmoronando a psicologia, né? Psicologia clássica, né? Enfim, o ser humano que acha que ele sente, o que ele tem vontade, o que ele deseja, o que ele pensa é fruto do eu dele, né? É fruto de um eu, né? É um dentro que vem de fora, né? E nesse sentido é o que é o viés interessante dessa nossa leitura, né? Quais seriam as lendas que iam de alguma forma constituir
esses jogos de acasos de consciência representados por esses descuidos de dominação, essas irresponsabilidades, esses extermínios, essas violências, e que depois tem um aparato administrativo que vai dar uma racionalidade para todas essas práticas, né? Aqui ele vai falar que das lendas antigas sempre foram uma forma diante de destruição de cidades, impérios e povos, constituir uma verdade retrospectiva, reinventando o passado, né? É isso que de alguma forma ele fala. Tem um passado que é cruel, né? Invasão da Índia, né? Destruição de milhões de africanos, etc. Divisão completamente arbitrária da África entre os países colonizadores da Europa, né? Criando mais destruição. E aí se cria uma lenda desses sujeitos a partir de uma reinvenção da história, né? São lendas históricas e políticas que vão, de alguma forma, fazer essa reconfiguração da subjetividade, né? E essas lendas, como diz a Hannah Arendt na 296, elas não se baseiam não são ideologias, não visam explicações universais, interessam-se por fatos concretos, né? Pega a história do sujeito, que é irresponsável, que é agressivo ou que é tirânico, e aí se faz uma reinvenção, né? Precisa vender uma imagem que não é só do sujeito, mas como um representante de um povo, de uma era, de uma época, né? Isso ele pega um autor, tá? que é o Rudyard Kipling, né? Que eu até dei uma olhadinha rapidamente aqui, né? Não está no texto dela, mas está na internet, né? Joseph Rudyard Kipling foi um autor e poeta britânico conhecido por seus livros The Jungle Book, o livro da selva, né? O segundo livro da selva, The Second Jungle Book, Just So Stories, somente algumas histórias. Tem outros livros aqui. Tem uma dezena de livros e a época dele é fim do século XIX. O primeiro livro é 1894 e o último é 1888. Tem ordem regressiva? Não, acho que por importância. Mas, enfim, na última década, e primeira década última década do século XIX, primeira do século XX, que é justamente como um espelho do imperialismo britânico, e que ele vai criar os personagens dele, né? Ele conta a história, justamente essas lendas atraem os homens comuns, porque de alguma forma vai mostrar esses aventureiros, né, que vão de alguma forma se aventurar nas Índias, em povos desconhecidos. E a imagem que a Hannah destaca é justamente das naus, dos navegantes que vão sair das Ilhas Britânicas, né? O Reino Unido é um arquipélago, né? São um conjunto de ilhas, né? Justamente essa visão assim idealizada, idílica, né? Dos elementos que constituem o mar, né? Os elementais da água, do vento e do sol, e o navio que de alguma forma vai predestinar, né? O povo britânico como o grande conquistador dos mares, né? Isso existe também em Portugal, né? A gente pegar os Lusíadas, né? De Camões, né? Também essa questão dessa mítica, dessa odisseia, né? As pessoas se lançando aos mares, né? E legitimando a partir dessa fábula, né? Essa linguagem fabulosa, o imperialismo britânico, já que por ser o povo do navio, o povo que se lança na água, no vento e no mar, né? Água, vento e sol, isso já o predestinaria a ser um dominador, né? Veja como, a partir daí, a gente cria uma certa fabulação, né, da realidade, né? Aquilo que seria pirataria, né? A gente sabe que os descendentes da família real inglesa lá atrás, uns 4, 5 séculos atrás, eram piratas, né? Hoje os antecedentes do rei Charles, né? Eram povos piratas, né? E que hoje tem toda essa questão da corte, da monarquia, etc. e tal. E que vai se associar a uma outra tradição, justamente nesse exotismo de desbravar novos povos, tem a imagem também dos matadores de dragões. Né? Porque o dragão representaria o desconhecido, são até hoje, exatamente, Guilherme. São até hoje, né? Enfim, piratas. Né? E
o dragão representava justamente o Oriente, o desconhecido, né? E eles seriam esses desbravadores que iriam mundo afora para vencer os dragões, né? Para dominar os dragões, né? Aí tem uma história de Kipling, a tumba e seus ancestrais, né? Na qual a família Tim, a família britânica, que serve à Índia, geração após geração, com uma fileira de golfinhos a cruzar o mar aberto. E aí tem toda a história de matar os cervos, os leões, os tigres, né? Como forma assim de submeter a natureza selvagem, né? Superando guerras e pestes, né? Servindo ao exército, né? E, enfim, todo esse imaginário do Oriente, né? Com seus animais, com as suas guerras, com as suas pestes, e que essa família vai ter através do exército, né? Uma imagem do exército e símbolo do governo britânico, esse desbravar-se, né? essa ousadia, né? Reencarnação dos antepassados, do avô, que também era um cara vitorioso, era um aventureiro. Né? Eu estou lendo aqui, me lembra muito dos Bandeirantes, né, gente? A gente fala de Bandeirantes, né? Oh, desbravaram, abriram as nossas fronteiras. A gente não, se for contar quantos índios mataram, né? Quanto estupro, quanta floresta queimada, né? Quanta tribo dizimada, né? Enfim. Mas tudo isso é questão do desbravamento das florestas, né? Servindo a sua majestade. Então já cria não só o mito do herói, né? Toda a destruição é justificada de uma maneira fabulosa e ainda a serviço de sua majestade, né? Entenda que isso é literatura, né? E como espelho de uma época, né? E que, de alguma forma, essa figura desse soldado, guerreiro, a serviço da sua majestade, cria, e aventureiro, né, que vai para terras distantes, vira uma inspiração também para o imaginário da comunidade, né, que justificaria também. Com certeza inspirou muitos ingleses, né, para saírem não sei se conforto, ou pelo menos comodismo do seu país, da sua nação, e se aventurar, né, nesse desbravamento de novas fronteiras, criando a lenda pessoal, né, uma internalização de uma lenda pessoal. Uma pessoa que desbrava, levando inclusive padrões do Ocidente para novos povos, e a Hannah Arendt fala que esses livros, muitas vezes, como é que ela fala? Imperialismo tinha muito a ver com que esses livros ela fala assim, que esses livros em algum ponto ela fala aqui que alimenta ideais de infância, de uma vida gloriosa, e que tanto pessoas, que não sei exatamente, depois, por isso que é um bom momento da gente tematizar, mas ele falava que inclusive que os filhos de nobres se deixavam mover por esse tipo de fábula, no sentido de ir além dos seus antepassados, né? De buscar novas formas de viver e sair da mesmice da civilização britânica, e com o intuito, do ponto de vista civilizatório, de levar padrões morais do Ocidente, embora a partir dessa fabulação infantilizada. Né? Ele fala que tudo isso é uma infantilização, porque a história é muito mais movediça, muito mais rasteira, né? Uma história de sangue, né? De guerra, de dominação, e que cria essa imagem fabulosa da lenda do indivíduo desbravador. Né? Essa parte que já estou na página 300, então até agora a gente falou das histórias do Kipling, né? Tendo esses efeitos fabulosos de criar a lenda do herói britânico que vai desbravar e dominar tanto a selva como as tribos, as civilizações do Oriente em nome de sua majestade, né? Aí entra a questão do Lord Cromer, que são dois sujeitos reais, então ela vai fazer o contraponto do Lord Cromer com o Cecil Rhodes, né? Como duas figuras mais ou menos diferenciadas e com atitudes de vida diferentes, mas condizentes com uma certa constituição da imagem do britânico em povos distantes. Né? O primeiro deles é o Lord Cromer, que é um secretário do vice-rei, membro financeiro
governo pré-imperialista da Índia, né? Pertencia à ordem dos matadores de dragões ingleses, né? Justamente samítica, de desbravar e vencer o povo adversário, né? E que no seu imaginário estava se sacrificando em nome da coroa, né? Em nome da rainha, indo em relação a populações atrasadas, como um dever real, né? Um dever da coroa, né? E que faz surgir essa subjetividade capaz de governar, capaz de se impor, num processo onde ele não quis ser o vice-rei, recusou 10 anos mais tarde o lugar de secretário de Estado de Negócios Exteriores, né? Em 1894 não quis ser vice-rei, em lugar de tais honrarias, que seria ser vice-rei na Índia, seria praticamente ser o governante da Índia. Ele tornou-se pouco conhecido, mas todo-poderoso cônsul-geral britânico no Egito de 1883 a 1907. Vai mostrar, eu li esse texto, vai mostrar como um temperamento muito mais subreptício dele, muito mais oculto, né? Vai se contrapor a um temperamento mais exteriorizado do Rhodes, né? Do Rhodes na África do Sul. Já estou antecipando, né? Para mostrar como ser um administrador imperialista no Egito, às vezes é uma coisa muito mais de exercer o poder do que aparentar o poder, entendeu? Não é mostrar que tem poder, mas é administrar a situação de forma a concentrar o poder sem ficar aparecendo muito, né? Uma iminência parda, né? Como ele foi para o Egito, tinha toda essa vivência anterior na Índia, mas optou para assumir um cargo mais importante no Egito, né? Como forma, inclusive, de uma expansão do poder real nesse extravasamento entre Índia e Egito, né? Aceita, recusa ser importante na Índia, mas assume o cargo no Egito. Em contraponto, ela já começa a mostrar no continente africano, na África do Sul, Cecil Rhodes, que vai salvar a colônia do Cabo, quando havia perdido toda a importância para a amada Índia, né? A Índia foi uma colônia muito importante para os britânicos, né? E como a gente viu em outros capítulos, a África do Sul, pelo seu distanciamento, acabava sendo uma colônia muito mais isolada, né? Com racismos muito mais radicalizados, né? Em função de uma menor importância do que a rota da seda, do que a rota das Índias, enfim, representava naquele período, né? E de alguma forma isso vai mostrar justamente esse contraste de um colonialista na África do Sul, que é o Cecil Rhodes, em contraponto com o Cromer no Egito, né? Hannah vai mostrar que havia um abismo entre os dois, né? O Rhodes era um megalômano, né? E o Cromer era um culto homem do dever do sacrifício, né? A diferença entre um administrador e um aventureiro megalômano, né? Extravagante, né? Esse Rhodes a gente já viu, tá, gente? Lá atrás, em algum capítulo, tá? Se vocês lembram, tá? O ponto em comum entre os dois, ambos olhavam os seus países não como fins, mas simplesmente como meios para uma finalidade supostamente mais elevada. No caso, seja a partir do enfoque que for, a afirmação do poder britânico, né? A partir de estratégias diferentes. Né? Vou até repetir, ambos olhavam seus países não como fins, essa é a página 301, mas simplesmente como meios para uma finalidade supostamente mais elevada. Um outro ponto igual, indiferença e alinhamento em sua genuína falta de interesse pelos súditos. Porque o súdito vira uma peça, né, nesse jogo de dominação. Né? O imperialismo é isso. Né? Teve um ministro atualmente, acho que era do governo Trump, não sei qual que era, o ministro da Economia, se não me engano, dizia: o Brasil é um quintal, né? É o quintal da América, o quintal das Américas, né, dos Estados Unidos. Então é uma peça, né? Entendeu? Nesse sentido, desse alinhamento, dessa indiferença que destoava, por exemplo, de déspotas nativos da Ásia, que às vezes se impunham de uma maneira conquistadora, dominadora,
que a gente tem esse viés dessa administração fria e calculista, né? Isso que ele vai dizer, embora o temperamento dos dois, como a gente vai ver, seja diferente. Um é mais discreto, que é o Crowmer, é o homem, ele cumpre o dever dele, e o Rhodes é um megalômano, né? A gente vai ver isso detalhadamente daqui a pouco. Cromer, que é esse administrador calculista, né? Começou a governar o Egito por amor à Índia, perdeu seu papel de povos atrasados, papel de protetor de povos atrasados, não defendia as classes subjugadas, porque a questão justamente é a manutenção da estrutura imperial, né? Vivia meio que viver à parte das massas exploradas, consideradas racialmente inferiores, isso não diminui necessariamente a capacidade de poder de dominação, né? Segundo a Hannah Arendt, uma forma de poder mais perigosa que o despotismo e a arbitrariedade, porque nem ao menos tolerava aquele último elo de ligação entre o déspota e seus súditos, que eram subordíneos presentes. Não tolerava nem subordíneos presentes. A questão é manutenção da ordem de dominação britânica, né? Não era nem ser corrupto. Era simplesmente cumprir o que for necessário para a manutenção da ordem, né? Manutenção da dominação. Né? Uma administração desumana, inacessível aos súditos, mais inacessível do que qualquer dominador ou conquistador. Né? Isso me lembra o Império Romano, né? Que muitas vezes o Alexandre o Grande, para dominar, ele invadia os povos, mas ele mantinha cultura, né? Ele criava alguns privilégios da administração, que ele está dizendo que não, tem um alinhamento, uma indiferença total diante da população, né? Uma absoluta separação de interesses, a ponto de nem entrar em conflito, né? Uma relação completamente indiferente, e nessa indiferença reforça a exploração, a corrupção ou a opressão, parece salvaguardar a dignidade humana. Ela está querendo dizer que às vezes o corrupto, até para ser corrupto, ele precisa criar um elo, né? De negociação, de contrato, de afeição, de um vínculo, né? O problema do corrupto, depois que ele cria um vínculo de corrupção, ele vai ter que retroalimentar esse vínculo, senão ele vira uma carta descartada, né? Do baralho, né? Aqui nem isso tem. Nem tem jogos exploratórios, né? É uma indiferença, um distanciamento, né? E que coloca que esse alinhamento e essa indiferença é mais destruidora. Isso que ela vai explicar, né? E esse alinhamento e indiferença se justificaria por um contato forçado com pessoas que viviam num plano inferior. Isso só chancela a inferioridade, né? Que é inventada, né? Que é construída, né? Não é que ele é superior individualmente. Ele não vai se relacionar, só vai impor o seu desígnio, o seu imperialismo, né? Porque sem necessidade de contato. É uma superioridade por ela mesma, né? Ele se coloca como superior e pronto. Né? Uma nação, nesse caso, os ingleses seriam uma nação que havia atingido um nível relativamente alto de civilização e, portanto, podia manter a sua posição por direito de nascimento, independente de realizações pessoais. Já é superior por nascimento, né? Está na 302, né? Não seria no caso do Cromer, esse que a gente está discorrendo no Egito, de uma anexação. Isso que a gente vai ver o estatuto desse imperialismo, né? Não é uma anexação. Ele fica inquieto no sentido de, sem ser anexação, ser uma forma híbrida de governo, ao qual não se pode dar nome, para a qual não há precedente. Tem um silenciamento aí das relações de poder, isso a gente vai ver que é muito chocantemente interessante, né? Em 1885, depois de 2 anos de serviço, ele alimentava dúvidas sobre a sua articulação
em se tratando de um mecanismo altamente delicado, né, pois demandava julgamento e habilidade a alguns indivíduos, e essa habilidade, ele tinha que ter uma estratégia, ele tinha que ter esse manejo, essa habilidade de se impor, de atingir seus objetivos, mas o tempo inteiro saber que ele poderia precisar ser evacuado desse país estrangeiro, né? Mas essa manipulação poderia ser tão bem feita que essa evacuação poderia ser colocada apenas como uma hipótese distante, né? E um manipulador, né? Um manipulador que necessariamente não precisa se mostrar, não precisa criar laços, não precisa ganhar presentes, não precisa nem entrar em jogos de corrupção, ele simplesmente impõe a sua vontade, né? Nessa articulação, o que seria essa forma híbrida de governo, né? Tem uma indeterminação aí que eu acho que é o elemento mais interessante, né? Nas suas cartas no fim da vida, ele dizia: expôs a necessidade de um governo sem denominação e sem precedentes. Por que sem denominação e sem precedentes? Ele vai dizer mais à frente que não se pode cristalizar esse absolutismo, né? Esse poder ilimitado, né? Se você denomina, se você legisla com regras fixas, ou se você cria contratos muito claros, você cria justamente um vínculo com o povo dominado. Você tem que simplesmente administrar de acordo com os interesses da coroa e pronto, né? Então, assim, por isso que é sem denominação e sem precedentes, porque é um jogo, né? Um jogo de poder, né? É fazer o que for necessário para atingir a vantagem só, sem vínculos afetivos, sem se preocupar com os povos locais, né? Porque já se parte do pressuposto de que é um povo superior, né? O importante é ter uma supervisão suficientemente eficaz dos negócios públicos, fazer que os negócios públicos estejam de acordo com o interesse, nos países estrangeiros, estejam de acordo com as finalidades da corte, né? Ele dá o nome a isso de influência informal. Por quê? Porque nessa informalidade das relações, né, que é informal, é claro que ele tem um cargo oficial, mas a negociação é muito fluida, né? Ele consegue estar sempre assegurando o direito dos britânicos, né? Era preferível uma política definida, porque a política definida depende de tratados, de contratos, né, de regras, né? É simplesmente fazer uma negociatas atrás de negociatas, visando objetivos de dominação, né? Justamente se essa coisa de você alterar seus compromissos de uma hora para outra que asseguraria a vantagem, né? Porque não tem compromisso. Não tem compromisso nem ético, nem moral, nem de objetivos de agradar, porque não tem nem vínculo, né? Simplesmente faz essa coisa meio volátil de defender seus interesses caso a caso, né? Isso exige um corpo de assistentes altamente treinados, dignos de confiança, lealdade, patriotismo, ambição e vaidade pessoal. E que não estivessem ligados à ambição e vaidade pessoal. Seriam, assim, figuras de tecnocratas, treinados, confiáveis, patriotas. Vai ser o oposto do Rhodes que a gente vai ver. Que o Rhodes era um vaidoso megalômano. Aqui não, aqui ele é discreto. É discreto, frio, calculista, né? E o lema dele, isso é muito interessante, quanto menos se falar dos funcionários britânicos, melhor. Repita, quanto menos se falar dos funcionários britânicos, melhor. Ou seja, porque não é para aparecer. Nem para ostentar que está dominando. Simplesmente atingir os objetivos, né? Em função de bastidores, né? Desprezo pela publicidade. É completamente diferente de outros legendários, né, britânicos que gostavam de ostentar e de aparecer, né?
Sendo como atributos do próprio Cromer, né? Que que ele ficava furioso quando tiravam a ele do esconderijo. Não aparecia, entendeu? Não gostava de aparecer, não gostava de ostentar. Ele era o administrador do Egito, né? Mas ele não aparecia. Se colocava como, se colocava só nesse cargo funcional, assim, né? Digamos, né? Ele não gostava de ostentar, né? Nesse sentido, tinha um quê de burocracia, né, das instituições públicas e que, sem aparecer. Em contrapartida, qualquer avanço democrático que representava escutar o outro, direitos humanos, liberdades, só pode ser uma ameaça, né? Porque, de alguma forma, vai se estabelecer relação de povo para povo. Né? Você vai ter que enxergar esse povo como passível de direitos. Né? E essa burocracia não. Essa burocracia você vai simplesmente negociando os interesses, caso a caso, não tem contratos e vínculos oficializados mais estruturadamente, e as vantagens vão sendo adquiridas. Né? Parte do pressuposto de que esses povos, quando não têm a experiência administrativa que os britânicos têm, são inexperientes, então estão muito suscetíveis à dominação, até por questões técnicas, políticas e negociais, né? Isso permite que os burocratas, de fato, acabem dominando a situação, né? Muitas vezes os povos dominados repetem, por imitação, os interesses dos britânicos, até aprender, né? Que estão sendo, de fato, dominados, né? Em contraponto, C.S. Rhodes, que ela vai falar, já isso, saímos então do Egito e vamos para a África do Sul. Né? Ele esperava ser lembrado pelo menos por 4.000 anos. Ou seja, ele é o brilhoso, né? Ele quer aparecer. Né? O contraponto do Cromer. Né? Redigia testamentos, nos quais ele queria que ele fosse um modelo para gerações de aí não dá para falar administradores lá, né? Ele queria reinar, né? Queria que o modelo dele fosse um modelo para gerações de pessoas, que ele fosse lembrado, né? Ele queria fazer uma organização no qual ele inspiraria 2 a 3 mil homens, os espalharia para o mundo, o sonho do fundador dessa instituição, né? Como a de Loyola, né? Que é o jesuíta, né? O Yara, né? Ele queria fazer uma legião, né, de pessoas que iam adorá-lo como um dominador, né, como um mito, né? Todos membros da raça nórdica, enfim, né? O modelo de expansão e glória da Grã-Bretanha, né? A ocupação por ela de todo o continente africano, da Terra Santa, do Vale do Eufrates, das ilhas de Chipre e Creta, de toda a América do Sul, das ilhas do Pacífico, de todo o arquipélago malaio, dos litorais da China e do Japão, e a recuperação final dos Estados Unidos. Ele queria dominar o mundo, né? Esse modelo, né? Expansão, né? Uma sociedade secreta fundaria um governo burocrático para dominar todos os povos da Terra, a partir do modelo que ele desenvolvia de dominação na África do Sul, né? Então é diametralmente oposto. Um é o come quieto, o outro é o sidão, né? né? Enfim. Exatamente, isso não foi necessariamente do jeito que se esperava, né? Hoje em dia ninguém fala do Cromer, do C.S. Rhodes, né? A partir desse expansionismo, desse ideário expansionismo, né? Mítico, legendário, né? E olha interessante, enquanto o Rhodes criava toda essa ideologia de ser o fundador de uma sociedade secreta expansionista, o Cromer finalmente chegou a evitar o outro, né? Todo instrumento escrito, qualquer coisa tangível, porque é justamente o acordo. Né? Ele evitava assinar qualquer documento, quanto mais aparecer. Ele simplesmente fazia as negociatas dele, controlavam o Egito inteiro.
enquanto que o outro queria aparecer, queria ser estrela, né? Tinha a função dele de burocrata, né? De administrador, mas sempre com todos esses escritos, essa ideologia, né? Essa hermenêutica toda que ele fazia, né? Isso fazendo uma tensão, né? Que aí já numa outra parte, já finalizando, mais indo para o fim do capítulo, ela vai falar dessa tensão entre o burocrata, que a gente está vendo, esses administradores, e o agente secreto, né? O agente secreto que teria seria todas as figuras de alguma forma no horizonte está a figura do matador de dragões, né? Cada um de um jeito, né? Agente secreto de uma maneira mais voluptuosa, né? Mais aventureira, e também o burocrata desse jeito meio, ou desse jeito meio manso, ou desse jeito espalhafatoso também. O importante é matar os dragões em nome da corte britânica, né? Aí tem essa figura do Lord Curzon, vice-rei da Índia, né? Que era um produto da época, né? Que ele não tinha nada da nobreza do Cromer. O Cromer ele tinha um senso de dever, né? Era um snob, né? E que, de alguma forma, também coordenou o vice-reinado da Índia. E tem, assim, às vezes, essa figura desse verniz social, né? Que ele diz, ao dizer dos agentes secretos, do Serviço Secreto Britânico, né? Ele diz que a origem deles, muitas vezes eram pessoas ilustres, né? Enquanto o matador de dragões era para o burocrata, isso está esclarecendo melhor, né? O aventureiro era para o agente secreto, né? Que de alguma forma ele ia desbravar outros espaços, fazer todas essas articulações na surdina para ganhar vantagens, né? Tem um texto do Rudyard Kipling, né, que a gente viu no começo, que era aquele escritor, tem um texto que chama Kim, K-I-M, no qual mostra justamente a figura do aventureiro Kim, que amava o jogo pelo próprio jogo, é uma vida voltada para a aventura, né, no sentido de ir para o Oriente e viver todas as situações para garantir o imperialismo inglês. E o livro é um livro de aventuras, é o 007 da época, né, que de alguma forma ele vai se lançar para ganhar esse grande jogo, que é o grande jogo de colocar a sua vida em risco em nome da coroa, né? Já é um perfil um pouco mais diferente, né? Enquanto o Rhodes era megalômano, enquanto o Cromer era oculto, né? Era escondido, tem também essa figura do aventureiro que a vida só tem sentido a partir do momento presente, de um jogo político incessante, onde ele vai buscar o lucro, onde ele vai buscar as vantagens, né? Mas a partir desse imediatismo, né? Esse imediatismo aventureiro, né? Rompendo a ordem das coisas, ainda em nome da coroa, mas se lançando para uma vida pelo momento presente, né? E passando por várias situações como um espião, né? Ainda tem mais uma ilustração, né? Que é o Lawrence da Arábia, né? Que deu até vontade de rever o filme. Lawrence da Arábia é a figura do espião que, para atingir os objetivos da coroa, ele se infiltra nas tribos árabes, né? E promove toda uma emancipação das tribos árabes, mas com o intuito de atingir as vantagens para a coroa britânica, né? Porque do jeito que estava desunida, não, era mais difícil de dominar. Então ele se infiltra, vira um rebelde, né? Isso, se não me engano, isso é uma história verídica, tá, gente? Mas no fundo ele estava querendo fazer essas emancipações todas para melhor dominar os povos árabes em virtude do interesse da coroa britânica. Quando ele volta para a Inglaterra, ele é reconhecido e convidado para uma série de empregos, não aceita quase todos, passa
a ter uma vida discreta, porque dificilmente na Inglaterra ele teria uma vida de espião tão mobilizadora como ele teve diante dos povos árabes, né? Então, justamente isso, o capítulo ele mostra justamente essas figuras, né? Como a questão do imperialismo cria essas lendas, essa visão mítica pessoal, e como isso é um instrumento para a gente compreender a realidade. Talvez não, acho que esse capítulo nos ajuda a entender a linguagem mítica que a gente tem na contemporaneidade de muitos políticos brasileiros, de muitos, né? De várias e várias tendências, né? E como às vezes é difícil a gente entender como alguns mitos são concretizados no imaginário, né? Que justamente fazem jogos de poder que às vezes a gente acha muito evidente para a gente e pouco evidente para as pessoas que creem no mito, né? Entendeu? E como para mover a máquina do imperialismo precisa de lendas, né? Essa constituição de um imaginário que justifica o imperialismo. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Quem leu, quer compartilhar, quer compor alguma ideia? Quem leu, compartilhar o que leu. Quem não leu, compartilhar a percepção. Oi, Yara, querida. Então, eu achei assim esse capítulo interessante, e assim, como a história vai se repetindo, né? Porque o que me chamou a atenção foi essa participação da literatura, né? Quer dizer, a arte participando e mobilizando multidões. O Hitler usou da mesma forma, né? Dos mesmos argumentos da arte, da música. E eu li, assim, em paralelo, por exemplo, esse Kipling, eu fiz até uma observação aqui, mas em 1907 ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Nossa, eu tinha visto. Então, quer dizer, como depois também teve esse Prêmio Nobel, o próprio pai, não é pai, um dos que defenderam aí o neoliberalismo, o Hayek, também ganhou o Prêmio de Economia. Mas como que essa sociedade, né? Como que a sociedade vai também se adequando a isso, né? Sim. Vai criando um cenário, né? Eu até achei também o poema que foi pequenininho do Kipling, o fardo do homem branco, né? Eu achei o poema, gente, é pequenininho, muito interessante. Leia para a gente. Mas vou ter que achar, eu não copiei. Eu posso procurar aqui e depois eu volto e leio para vocês. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho. Não sei onde eu achei, Fernando, mas é pequenininho. Eu vou procurar aqui. Abri a página aqui, Maria. Tem vários textos, enfim. Acha aí para a gente. Achei. É mais ou menos. Vou deixar aqui no grupo, assim a gente lê junto. É mais para o fim, tá? Tem vários textos grandes, mas tem um poema do meio para o fim. Pus aqui nas mensagens. Derem abrir, dá um minutinho para vocês abrirem. Justamente isso, gente. Entenda assim, sem ler, mas entenda. O fardo do homem branco, que já se coloca numa posição quase de dever, né? Dever de dominar, no sentido, porque nessa dominação ele está, de alguma forma, orientando os povos inferiores, né, a partir do viés do preconceito, né, que é fundante, né, racismo e preconceito civilizatório. Vamos ler junto aqui, tá, gente? Fardo do homem branco. Tomai o fardo do homem branco. Enviai vossos melhores filhos. Ide, condenai seus filhos ao exílio, para servirem aos vossos cativos. Servirem aos vossos cativos, gente. Para esperar com chicotes pesados o povo agitado e selvagem, vossos cativos, tristes povos, metade demônio, metade criança. Tomai o fardo do homem branco.
continuai pacientemente, ocultai a ameaça de terror e vede o espetáculo de orgulho. Ao discurso direto e simples, uma centena de vezes explicado, para buscar o lucro de outrem e obter o ganho de outrem. Tomai o fardo do homem branco, as guerras selvagens pela paz, enchei a boca dos famintos, e proclamai o cessar das doenças. E quando o vosso objetivo estiver próximo, o fim que todos procuram, assisti à indolência e loucura pagã, levai toda a sua esperança ao nada. Tomai o fardo do homem branco, sem a mão de ferro dos seis, mas o trabalho penoso de servos, a história das coisas comuns, as portas que não deveis entrar, as estradas que não deveis passar, e de construir com suas vidas e marcai com seus mortos. Tomai o fardo do homem branco, e colhei vossa recompensa de sempre. A censura daqueles que tornai melhor, o ódio daqueles que guardai, o grito dos reféns que vos ouvi, devagar em direção à luz. Por que nos trouxeste da servidão nossa amada noite no Egito? Tomai o fardo do homem branco, não tentai impedir, não clamai alto pela liberdade, para ocultar vossa fadiga, por tudo que desejai ou confidenciai, por tudo que permiti ou fazei. Os povos soturnos e calados medirão vosso Deus e vós. Tomai o fardo do homem branco. Acabaram-se vossos dias de criança. O prêmio leve ofertado, o louvor fácil e glorioso. Vinde agora, procurai vossa virilidade, através de todos os anos difíceis, frios, afiados com a sabedoria adquirida, o reconhecimento de vossos pares. Exaltação de todo imperialismo, né, gente? Como é que vocês sentiram? Quando você leu, Yara, como é que você sentiu? Olha, me chamou muita atenção o fardo do homem branco, né? O título, explorar, espoliar, matar. Fardo, né? Quer viver, né, nesse mundo conquistando, é um fardo, né? Porque, subjugando, olha como é difícil. Ser incompreendido, coitado. Ser incompreendido, subjugar, né? Subjugar, matar, espoliar, matar. Acabar com as doenças. Isso, e no fim do dia, mata as pessoas, acaba a doença, e no né? fim do dia ser incompreendido. É um fardo. Coitado, gente. Sendo irônico, né, gente? Ironicamente triste, né? É uma tragédia, né? É uma tragédia. Quem mais? O que sentiram, gente? Se não leu, comparte percepção. Como é que está sentindo? Porque esse capítulo e esse poema mexem muito, né? Guilherme levantou a mão? Oi, Guilherme. Olá, gente. Tudo bem? É nojento, né? O que você fala que é nojento? O poeminha é nojento, né? Poeminha nojento. Aquela história, né? Do evangelizador que tem que levar a salvação do outro, né? Não importa a que custo próprio, né? Gente, aqui... Eu acho que isso é, de fato, a ideia da lenda, né? Sim. Porque isso literalmente transforma todas as pessoas em mártir. Sim. O homem branco agora é mártir, né? Aquele que se sacrifica pela causa, pela idealização. É o Messias. A vontade que eu fiquei, né? Só tem uma pessoa nesse país que as pessoas em geral chamam de mito, né? Né? Eu acho que lembrou a música do Chico Buarque, Deus lhe pague, sabe? Sabe qual que é? De preferência, não. Procura, Deus lhe pague, tarefinha de casa. Procura no YouTube, com a interpretação da Elis Regina, então. Por esse chão para comer, por esse chão para dormir, como é que é? Concessão para nascer, não sei o que. Por me deixar respirar, por me deixar existir, Deus lhe pague. Sãozinha de casa, gente. A Nazaré conhece. Esse cara de quem conhece.
Ó, tá traindo a idade. Mas assim, eu acho que, em geral, eu acho que isso é uma certa questão, né? Que eu quero assinalar essa ideia do mártir, do sofrimento, né, que por sinal é bastante católica, a ideia do merecimento, sabe? Eu acho que é toda essa questão, ele dá a ideia de que essa superioridade, né, ela deve levar a alguma coisa, né, e portanto merece alguma coisa por si só. Não é querer, não é dever, é merecer, sabe? E nesse sentido, não ter isso é uma negação da própria existência. Que você não está tendo aquilo que você merece, né? Aquilo que você deveria ter pela tua mera posição. E a gente, de fato, não tem só não tem só a criação do imperialismo, sabe? Mas a gente tem a criação, né, de uma série de posições, de preconceitos modernos, porque agora a Haré merece alguma coisa. Ela tem aquela sensação de que tem algo que ela deveria ter que ela não tem. Né? E isso é algo, né, que leva a diversas situações, porque, cara, de fato ninguém merece nada. As coisas, elas acontecem por acaso e conveniências históricas, sabe? Tudo que acontece com a gente é literalmente papel da história. Foi o que aconteceu dessa maneira. E não aconteceu dessa maneira porque não aconteceu. Né? Nesse sentido, né, não é merecer bem, né? É aquilo que a gente está disposto a dar para os outros, é aquilo que os outros estão dispostos a dar para a gente. Se o outro não está disposto a dar para a gente pode muito bem, né, retirar a força. É uma das possibilidades que existem. Mas merecer, eu acho que é uma daquelas palavras, certo, que transformam a situação e faz a pessoa não ver o que de fato está acontecendo. Né? É de fato a criação da lenda, da ideologia, do mito. Né? E ela sintetizou isso de uma maneira muito bem. Né? Eu quero citar ela. Né? Pois as lendas atraem a elite como as ideologias atraem os homens comuns, e como as descrições de terríveis forças ocultas atraem a ralé e a escória. Repete, eu tinha visto esse trecho, não esqueci de citar. Repete, é muito forte. Pois as lendas atraem a elite, como as ideologias atraem os homens comuns, e as descrições de terríveis forças ocultas atraem a ralé e a escória. Uhum. Cara, aquela foi cirúrgica, né? Sim. A gente... Elitistas precisam de uma lenda para justificar o elitismo deles. Os homens comuns precisam de ideologia para manter as suas posições, né? Para salvar o mundo. Né? E a ralé precisa sempre do inimigo terrível, né? Que está sempre à espreita. Para justificar seus raciocínios rasteiros e paranoicos. Mudou alguma coisa? Nada. A gente está exatamente na mesma situação, se não pior, né? Onde é que está isso, Guilherme? Você sabe? Isso Está na página 297. Logo no começo do capítulo. Eu estou fazendo fichamento. Eu tenho fichamento, mas até devo posto importante assim. O livro dela é maravilhoso por completo, mas eu pus poucos importantes. Esse eu pus, com certeza. E eu queria trazer algo que talvez é um pouco controverso, mas que é uma reflexão disso. Você está acompanhando essa coisa do ECA digital? O quê? Do ECA digital? ECA digital? É um certo movimento que está tendo no Brasil, né, que em visão de proteger as crianças, vai querer verificação de idade nas plataformas digitais. Ah, entendi. Mas, cara, isso aí é um passo para um conservadorismo e censura, é um piscar de olhos, sabe? Porque, cara, toda vez que alguém fala, vamos usar exatamente esses pressupostos que a Hannah Arendt usou, né? Você cria a lenda, né, da elite, daquela que vai ter o protetor. Você tem, segundo, né, a ideologia que, bom, nós temos que proteger as crianças.
Segundo, a gente tem o terrível, que é o predador na internet. É a mesma coisa desse movimento. Mas, gente, bora lá, vamos ler qualquer manual de violência, sabe? As crianças são violentadas em casa. Muito mais do que na internet. Muito mais qualquer acesso de qualquer outra coisa. Se a ideia fosse proteger as crianças, primeiramente a gente tinha que olhar para as famílias, né? Ver a constituição da família, né? Que são esses pais, que são esses avós e por que eles estão violentando essas crianças. Claramente não é para proteger as crianças, né? A ideia é literalmente você ter um acesso a algo, né, que vai vir a explorar aquilo que a gente ainda tem de resto, que é a privacidade, o nosso tempo e nossas informações digitais. Uma vez que tudo aqui na internet que a gente for fazer, ela precisa saber que a gente não é uma criança, acabou a possibilidade da gente ter qualquer tipo de organização política. Quem vai saber que é você? Acabou na nobilidade. Isso aqui, cara, não é algo para proteger a criança, é literalmente uma ferramenta de controle. Censura pura, gente. A gente devia fazer alguma leitura sobre realidade digital, né? Nazaré? Não, fiquei provocada aí com essa fala do Guilherme, porque eu particularmente acho que as crianças precisam ser protegidas, né, no mundo digital, inclusive, né. Não sei, não estou acompanhando, queria até estar acompanhando um pouco mais, mas não estou acompanhando de perto, porque eu acho que tem uma questão aí que pode, eu acho que ficar bem frágil mesmo, né? Porque essa coisa da vigilância sobre nós mesmos, ela já está posta, né? Eu acho que assim, nós já somos vigiados na internet o tempo todo, né? Acho que isso aí não acho que piora nem melhora. Eu acho que é justamente a regulação, né, os marcos regulatórios todos, né, que envolvem também a proteção à criança, que estão precisando ser discutidos. Mas, enfim, isso é só porque fiquei provocada aí com a fala do Guilherme, mas eu queria voltar no fardo do homem branco. Eu me lembrei também, acho que foi boa a lembrança da música do Chico, mas eu me lembrei de um documentário que se chama Escolarizando o Mundo. Eu não sei se alguém conhece. Não. Mas essa coisa, eu não conhecia o poema. É a primeira vez que eu leio aqui o Fardo do Homem Branco. Mas acho que é essa ideia mesmo de que no fundo é essa coisa, eu acho que quando a Hannah Arendt vai colocando essas questões aí da necessidade das lendas, das ideologias, para poder o imperialismo acontecer e tal, eu acho que tem um pouco isso, quer dizer, a ideia do fardo do homem branco, eu acho que é uma coisa assim que convencia mesmo as pessoas, que elas tinham uma missão civilizadora em relação a outros povos, né? E muitas vezes iam movidas por essa missão civilizadora sem perceber qual era a consequência. Então, acho que a ideia do fardo do homem branco, ela acaba sendo de a gente olha e vê um cinismo, uma hipocrisia por conta de toda a dominação, de todo o extermínio que esse processo implicou, né? Mas eu acho que ele tinha a ideia mesmo de criar, quer dizer, ele teve o efeito, acho que, de criar essa mentalidade, né, de que as pessoas estavam sendo movidas, ou parte das pessoas, né, não os aventureiros e tal, mas uma parte das pessoas estavam sendo movidas por essa ideia de salvar o outro, né, mesmo que isso significasse o chicote, né,
eu salvo pelo chicote. Então, é muito, muito louco pensar isso, e a gente vê nesse filme, nesse documentário Escolarizando o Mundo, há uma questão que aproxima, por exemplo, a questão da educação, desse fardo do homem branco, né? O modo como ela vai se organizando aí em diferentes contextos, né? Focaliza um território da Índia especificamente, né? Então, quem tiver interesse por educação, eu acho que é uma coisa interessante para assistir. Está disponível no YouTube. Eu pus aí. E ajuda a pensar. Eu pus aí, Nazaré, tá, pessoal? Eu pus o link do YouTube. Tá. Tem o formulário de presença, tá, gente? Eu agradeço a Yara de ter posto, tinha esquecido. Eu estava facilitando, acabei esquecendo. Obrigado, Yara. Por favor, assine o formulário de presença. Johnny levantou a mão, depois o Guilherme. Oi, boa noite. Boa noite. É interessante, todos me ouvem, né? É interessante a fala do Guilherme, né, em relação ao ECA digital, a PL da adultização, em relação a proteger as crianças, né, dar maior proteção às crianças, e remete que as crianças elas são violentadas em grande medida, né, no seio familiar, no próprio ambiente familiar. Ou seja, a meu ver, essa ECA digital é sempre o que é feito no Brasil, né, que é o puxadinho, o chamado puxadinho. Nunca no Brasil se ataca ou se implementa algo estrutural, né? É muito mais um faz de conta, entre aspas, faz de conta. E é interessante essa fala, me remete a essa característica da sociedade brasileira. Tem até um autor que é um filósofo, que é o Vladimir Safatli, que ele diz que o que destrói o indivíduo, o sujeito, é a própria família. É a própria família que desvirtua esse sujeito diante de certas práticas que remetem à violência, né? É interessante. E essa ideia do fardo do homem branco me remete muito a pensar no destino manifesto, né? O destino do homem branco, da pureza, que é mais como uma ironia, né? Essa própria nomenclatura do fardo do homem branco. Essa violência que remete a essa ideia do fardo, que é muito mais, denota muito mais, a meu ver, uma violência que é inserida nessa ideia de fardo. Obrigado, Johnny, em nome do coletivo. Só antes de passar para o Guilherme, com essa farda do homem branco, eu hoje entendi como tem nazista no século XXI. Porque eles têm essa poética, né? Sórdida, mas é claro que eles reiteram esse tipo de mentalidade, né? Eu acabei de entender, gente. Eu sempre fiquei espantado como é que com tanta destruição e desgraça ainda tinha nazista hoje em dia. Eles devem ter o fardo do homem branco pendurado na parede do quarto, né? Da sala. Guilherme. Pensando no que dizer. Mas assim, André, não é que eu acho que as crianças têm que se manter desassistidas, sabe? Mas eu acho que isso é o papel da família fazer. De regular o uso de internet, a que site eles acessam, coisas e tal. Eu penso muito no como a internet mudou nos últimos 10 anos de idade. Me fizeram uma entrevista esses dias, né? Como que eu via o papel da construção de identidades digitais. E eu literalmente me lembrei, cara, na minha época, eu tenho 28 anos, né? Na época que eu comecei a usar a internet, lá pelos meus outros 12, 14 anos, gente, eu era ensinado a usar nome falso na internet, sabe? Eu não podia mostrar minha cara. Era todo algo que não foi nem ensinado em casa, sabe? Era repassado na própria rede, sabe? Algo de não se mostrar para se proteger, né? Porque aí você controla quem tem acesso a você,
né? Não é todo mundo que sabia meu nome completo. Não é todo mundo sabia que Guilherme era Guilherme, sabe? Não tinha acesso à minha cara. Mas, né, com o advento, né, da ideia das imagens digitais, né, exatamente quando a gente vira pro Facebook, pro Instagram, né, a gente passa a ser atrelado da nossa imagem. Né, porque você acaba postando muita imagem, muitas fotos, muitos vídeos, coisas e tais. Aí a gente perde a ideia de anonimato. Né? Aí você tem que ser aquilo que você mostra que você é. Né? Eu acho, então, que para entrar exatamente nesse processo, né, acaba que a imagem vende. A construção das imagens, a construção da persona digital. Quanto mais se entra nisso, mais naquilo você acaba retroalimentando esse tipo de comportamento, no qual tudo que você faz está sempre à mostra. Por isso que eu falo que, por exemplo, você falou, não pode piorar. Pode piorar e muito. Existe literalmente muitos estudos sobre quanto a venda, por exemplo, de dados privados, por exemplo, o que você acessa, o que você vê, né, pode contribuir, por exemplo, com alvos de propaganda, construção de timeline, né, vão conseguir te identificar de maneira mais fácil, né, e isso vai gerando uma discussão que é muito mais complexa do que eu conseguiria te dar agora. Mas eu acho que no final, sabe, se a gente for manter exatamente aquilo que está que desencadeou essa discussão, que é literalmente controlar o acesso das crianças à internet, a gente deveria fazer isso, são os pais da família. É como se você estivesse responsabilizando todo mundo por algo que não tem nada com a gente, sabe? Só porque você não pode ver que eu não posso. Sabe? E eu não posso ver de maneira anônima, sabe? Porque no final, sabe, o que isso vai fazer? O que é um assunto pornográfico? Cara, pra alguém falar que que dois homens segurando a mão é pornografia, é um piscar de olhos. Para você falar que qualquer informação sobre regulamento como é que fala? Como consentimento é pornográfico, é um passo. Para você falar qualquer instrução de como você fazer sexo de maneira segura é pornográfico, é um passo. A gente está dando muito poder para órgãos regulatórios que estão muito fascistas sempre a cada passo. Sabe? Então, quanto menos. É aquela coisa, vamos encontrar o papel do Mano. Cara, se a gente encontrar o papel o lugar do meio, é sempre tarde demais, né? Quando eles deram algum pulo do gato. Nisso fica muito complexo falar de proteção, sabe? Especialmente a proteção que envolve a vigilância. Ela sempre deve ser feita no âmbito menor possível. Né? Porque aí a gente consegue proteger a privacidade. Né? É aquela coisa, né? Acho que foi mesmo o Foucault que disse, né? Que o preço da segurança é a privacidade. Você perde a privacidade para a segurança. Né? Você acaba entrando lá no nosso queridíssimo Vigiar e Punir. A gente tá trazendo o panóptico para dentro de casa. E entrando eu acho que a gente podia ler uns artigos a respeito, até porque está suscitando um mundo de ideias, né? Mas assim, toda sociedade jurídica é uma sociedade de controle, Guilherme. Entendeu? E família não é uma família. A família. Não, mas exatamente. Tem famílias que são famílias de pais pedófilos. Sim, e exatamente aí que fica. Não é só a família que vende a pornografia da filha. Tem família que vende a pornografia deles transando com os filhos. Tem. E tem fontes na internet que falam que isso é pornografia e pedofilia que eventualmente vão ser bloqueadas por estarem ligadas a esses temas. É sempre uma faca de dois gumes. Sim. E quando esse tipo de coisa acontece, você também veda acesso à informação que pode proteger a criança. Como que a gente faz isso? Não sei, não tem solução fácil. Só sei que se a gente passar essa lei do jeito que tá, fodeu todo mundo. Porque não vai ter efeito real. É a mesma aquela coisa que foi... lei, mas assim, as manchetes que eu li é que essa lei estabelece mecanismos de controle, mas que não estabelece a defesa dos direitos da criança, por exemplo. Uhum. Entendeu? Não sei como é que é. Talvez seria até um tema para a gente colocar. Estou aqui especulando. Eu li assim, as manchetes, assim. Os deputados, ao invés de defender os interesses da criança,
fizeram simplesmente a regulação das redes, né? E com isso, regulação da subjetividade. Não sei, talvez seja isso que você esteja dizendo. Eu não li nada. Mas assim, gente, a cada instrumento, gente, a cada instrumento a gente vai ver a profusão generosa dos discursos, né? Das relações de poder, né? É que o meu ponto, afinal de contas, é que... A intensificação da judicialização, gente, é previsível, né? Isso é uma faca de milhões de gumes. Mas, sinceramente, se eu tivesse filho e eu visse meu filho num lugar de games, de jogos infantis coletivos, e nas mensagens que os jogadores jogam, ter um bando de pedófilos assediando meu filho, pelo amor de Deus, né? Não é que eles são insidiosos, eles entram na recreação, né? Entendeu? Eles entram, é um tema complexo, gente. Eu estou muito feliz de levantar esse tema. Estou convidando vocês para a gente direcionar essa energia e selecionar alguns artigos que sejam para a gente pensar esse tema, quiçá, como próximo tema do semestre que vem, embora o semestre que vem eu gostaria da gente estudar a questão da racialidade, que é um tema que está urgente na universidade, que tem a diretriz Carolina Maria de Jesus, no qual o curso ele precisa inserir, né, o tema urgente da racialidade. A gente até tem pensado, né, Guilherme? Né? Tem pensado para o ano que vem a gente estudar o sujeito racial, né? Já estou dando um spoiler. Tá? É um tema que urge. Mas fica a dica, gente. Eu queria... A maravilha das questões, gente, a gente sempre canaliza os temas a partir de uma leitura, né? Como uma diretriz, né? A gente podia começar o ano que vem pensando a questão do sujeito digital, né? Porque está brotando. Né? Pessoal, gente, mais alguma questão, gente? Estou fazendo uma edição aqui. Estou muito feliz, gente. Voltamos com gás todo, né? Semana que vem a gente tem a Rosa, a Isabel, trabalhando o tema da página 314 e 330, o imperialismo continental, o movimento da unificação, o subtópico nacionalismo tribal, que vai da 314 a 330. Tudo bem, pessoal? Podemos encerrar a gravação, a gente conversa mais um pouco em off, pode ser? Grande abraço, pessoal. A gente conversa mais um pouco, que hoje estamos motivadíssimos. Grande abraço.